Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao Simpósio Gestão em Saúde, Cenário Atual e Perspectivas. Simpósio que eu solicitei já há pelo menos 2 meses ao estimado acadêmico Giovanni Cerri, que nos organizasse esse simpósio com o que existe de melhor e mais atual na área, porque nós sabemos hoje que um dos grandes problemas da medicina, um dos grandes problemas do crescimento de várias áreas da medicina é a gestão em saúde, que muitas vezes fica a cargo de pessoas totalmente amadoras. E a pouco isso tem se transformado, né? E os médicos têm se associado a grandes gestores e têm se tornado grandes gestores. Então, o Giovanni Cerri aceitou esse desafio, montou um simpósio que promete ser extremamente importante e profícuo. E então passo a palavra ao acadêmico Giovanni Cerri para que faça alguns comentários iniciais para depois darmos sequência. Por favor, Giovanni. Eu queria agradecer ao presidente acadêmico Francisco Sampaio pela oportunidade de organizar esse simpósio em gestão em saúde, cenário atual e perspectivas. E realmente, como o presidente comentou, a questão da gestão é fundamental para melhorar o acesso do cidadão brasileiro à saúde. Tá? Nós sabemos que normalmente se põe na questão do financiamento, do subfinanciamento, a grande culpa. Mas nós sabemos que a má gestão também é responsável pelo dinheiro que existe na saúde não ser adequadamente utilizado, né? Por isso que nós temos que fazer um grande esforço, né, para melhorar a gestão, né, na saúde, formar mais recursos humanos, né, dar oportunidade a jovens entrarem por esse campo, com qualificação, né, com orientação, para poder justamente criar uma nova geração, né, que seja comprometida com essa questão da boa gestão nos hospitais, nas instituições públicas, nas secretarias de Estado. Isso vai ajudar a transformar, né, a questão do acesso, a questão da desigualdade e melhorar, né, a forma como o financiamento existente chegue na ponta, né? Então, eu considero que a questão da gestão é um fator fundamental para a transformação para uma saúde de qualidade. Nós vamos ter algumas apresentações muito interessantes, né? E a primeira delas é sobre o complexo econômico e industrial da saúde, translação do conhecimento, do professor Carlos Gadelha, da Fiocruz. E nós sentimos, durante a pandemia, como saúde é uma questão estratégica, né? E a dependência, né, de insumos importados, equipamentos importados, não pode ser quase que total, né, como existe aqui no Brasil, né? Muitas coisas devem ser produzidas no Brasil, deve ser um estímulo ao crescimento da indústria nacional da saúde, para que, né, a maior parte dos insumos esteja à disposição da população sempre que necessário e não depender de importação, como foi, né, como nós vimos que na crise da pandemia isso prejudicou boa parte da assistência, né? Então, eu acho que nós tivemos uma lição, né, durante a pandemia e temos que considerar a saúde como setor estratégico e por isso que nós temos que estimular a questão da indústria da saúde no país. Então, eu queria que colocassem a apresentação do professor Carlos Gadelha. Eu queria inicialmente saudar a Academia Nacional de Medicina, falar que é uma honra participar desse evento, desse simpósio,
convidado pelo professor Giovanni Cherry, amigo de longa data, parceiro de várias iniciativas e sonhos também. E eu vou tentar aqui trazer para vocês uma visão mais abrangente da gestão em saúde, né? Vai parecer talvez para muitos, né? Eu sei aqui que tem pessoas nos assistindo para além dos acadêmicos, né? Que tanto me honra dialogar, mas também falando para o público mais geral, em que hoje a saúde constitui uma área central do desenvolvimento e não dá mais para a gente pensar a gestão em saúde sem pensar o aspecto da economia, da ciência, da tecnologia e inovação, do acesso universal, da regulação. Então, eu vou passar a visão aqui do complexo econômico industrial, é um conceito que a gente vem trabalhando na Fiocruz há mais de 20 anos, onde a gente tem falado com muita ênfase que sem ciência, tecnologia, inovação e produção local sofisticada, a gente não tem um sistema de saúde, um sistema universal de saúde que cumpra a sua missão de dar acesso com qualidade para a população de modo equânime e integral. Eu trouxe aqui uma apresentação que eu acho que ajuda a fixar as ideias e que a gente possa abrir uma avenida de interação, de debate, trazendo esse tema para o espaço da gestão em saúde. Se a gente não vê esses fatores que ligam a saúde, a economia, a ciência, a tecnologia e inovação, a gente não faz a translação. O que é a translação? É como que o conhecimento gerado vira produto, serviço, mesmo conhecimentos úteis para a população. A translação é como o conhecimento ajuda a população a ter uma saúde melhor. Eu vou aqui compartilhar a apresentação, me atendo aqui no tempo que eu tenho, para poder interagir com todas e todos que assistem. Então, a ideia é da gente tratar dessa base econômica e industrial da saúde como um espaço essencial da translação para o acesso universal. Isso tem uma dimensão essencial, isso vale para o país como um todo, mas para cada organização. Se uma área hospitalar de diagnóstico, se uma produção industrial em saúde não observa o contexto em que a atividade está inserida, a gente não consegue fazer uma gestão em saúde para transformar conhecimento em acesso. A visão essencial que a gente desenvolve é que o mundo da economia, da produção e da ciência, tecnologia e inovação está completamente vinculado, articulado ao mundo da política social, ambiental e voltada à vida. A pandemia da Covid mostrou isso muito claro. A vacina, ela é economia, ela é ciência, ela é tecnologia, ela é inovação e ela é transformação social, ambiental na vida. O que seria da população brasileira hoje se não houvesse vacina? Mas a vacina não apenas como um produto isolado, mas se não houvesse um programa nacional de imunização. O que seria do tratamento da Covid se a gente não tivesse serviços qualificados para, quando necessário, tratar as pessoas em unidade de terapia intensiva? O que seria da população se nós não tivéssemos capacidade de diagnóstico? Então, isso mostra que essas interações são absolutamente cruciais. A saúde não é só uma questão ou uma área que está ligada ao campo social. Ela interage o campo social com o campo do conhecimento, da tecnologia e da inovação. Tem uma professora muito conhecida na saúde pública, a professora Cecília Minaio, que comentava: a ciência, a tecnologia e a inovação não são a cereja do bolo da saúde pública, elas são um bolo. A pandemia da Covid mostrou isso, que o conhecimento se mostrou como o principal fator para a gente lidar com esta pandemia. E no campo da saúde, a gente tem um complexo econômico industrial, e a gente chama assim complexo econômico, porque ele talvez seja hoje, junto com alguns poucos, né, como na área, alguns complexos que estão em declínio, como a área de petróleo e gás, a saúde é emergente, dos mais importantes do mundo
e talvez o mais importante do Brasil em termos de futuro. Eu não teria dúvida em dizer isso. Na verdade, existe uma atividade integrada entre indústria e serviços, que envolve indústrias de base química e biotecnológica, como medicamentos, vacinas, indústrias de base mecânica e eletrônica, como toda a área de equipamentos médicos, toda a área de órtese e prótese, toda a área de diagnóstico por imagem, dispositivos para diagnóstico, e todo o subsistema de serviços. A gente falou econômico e industrial, porque mesmo os serviços hoje seguem uma lógica de produção em grande escala, produção industrial, produção em massa, e ao mesmo tempo que tem que atender especificamente a necessidade de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, esses três são subsistemas clássicos. O subsistema industrial na vertente da química e da biotecnologia, na vertente dos equipamentos, dos materiais, na vertente da mecânica e eletrônica, e toda a área de serviços, que, por sua vez, envolve desde a atenção primária, os hospitais, os laboratórios, serviços de diagnóstico e toda atividade de varejo e distribuição. Pegando aqui o nosso exemplo da Covid, a Covid nos obriga a lidar com vacinas, com medicamentos, por exemplo, com anestésico, se uma pessoa é internada, com equipamentos para diagnóstico, tomografia, ressonância, equipamentos oxímetros, entre tantos outros que a gente sabe. E a gente tem que organizar desde uma atenção primária que dê vacina até hospitais com alto grau de complexidade para internações que muitas vezes são gravíssimas e requerem uma ação muito sofisticada para salvar a vida das pessoas que entram numa unidade de tratamento intensivo. Mais recentemente, particularmente nos 2 últimos anos, nós apontamos a emergência de um quarto subsistema, o subsistema de informação e conectividade. Hoje não se faz mais saúde sem o uso de Big Data, inteligência artificial, nanotecnologia, impressão 3D. Ou seja, hoje a informação e conectividade vincula, né, a noção de sistema e a noção de interdependência. A informação e conectividade vincula todas essas atividades produtivas. O que seria de um serviço em saúde se eu não tivesse uma vigilância epidemiológica inteligente que permite identificar onde vai emergir, aonde vai surgir a pandemia e qual a característica populacional e a característica genética, seja dos vírus, das bactérias, seja da população, para que a gente possa fazer uma intervenção que seja precisa e eficiente. A vacina para a Covid foi desenvolvida utilizando inteligência artificial, as mais modernas, Big Data, conhecimento do sistema de saúde. Na verdade, hoje, as grandes empresas de informação, as conhecidas como Big Techs, todas estão entrando na área da saúde. A Dell abriu uma universidade, a Google, Facebook. Hoje em dia, a área da saúde emerge como uma das áreas líderes no campo da informação e conectividade. E a gente tem que ver que neste subsistema é uma grande oportunidade para o Brasil. O Brasil tem o maior sistema universal do mundo em termos de população. Esse subsistema mobiliza 10% do produto do país. A gente quer uma solução para voltar a crescer, voltar a sair da crise, com inovação, com tecnologia, a saúde é uma das soluções. Gera 9 milhões de empregos diretos e de empregos diretos e indiretos 20 milhões de pessoas. Ou seja, quando há, no meio de uma crise como nós vivemos, a saúde talvez se mostrasse como as áreas mais promissoras para tirar a nossa população da situação dramática de desemprego e de fome. Investir em saúde a gente não podia parar. Então, talvez o nome aqui desta aula que eu estou dando é como é que a gente muda o óculos para ver saúde como desenvolvimento, inclusive na nossa gestão em saúde, como eu vou falar ao final. A saúde mobiliza ainda 35% a 40% da pesquisa brasileira. Não é mais apenas o campo das ciências da vida e das ciências biomédicas. Hoje a saúde está na matemática, na computação, nas ciências humanas. A presidente da Fiocruz é uma socióloga, dedicada a vida toda à saúde, com uma ação ultra empreendedora no contexto do enfrentamento da Covid, inclusive da encomenda tecnológica para a vacina. E ela, né, não era captada como uma profissional de pesquisa e desenvolvimento em saúde. Então, se a gente olhar e a gente está fazendo esses estudos mais amplos, a saúde hoje representa 35% a 40% de toda a pesquisa do Brasil. Talvez seja a área com maior capacidade de estimular a economia e de permitir o Brasil entrar na 4ª revolução tecnológica.
Aqui mostra, né? Esse aqui mostra o subsistema de modo mais clean, mais flat, né? Os 4 subsistemas que estão dentro do complexo econômico industrial da saúde. Aqui mostra como esse sistema todo está sendo revolucionado pela 4ª revolução tecnológica, envolvendo inteligência artificial, big data, edição genética, internet das coisas. Ou seja, está havendo uma verdadeira revolução. Quem não lidar com essas tecnologias e conhecimentos do futuro não vai saber lidar com uma saúde pública do futuro e com uma atenção à saúde do futuro. E um futuro que já é presente. Hoje, eu digo, um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, um cuidador, não conhece, que não consegue lidar com as tecnologias de informação e conectividade, muitas vezes um simples celular, um diagnóstico e uma consulta à distância, uma opinião informada à distância, um estudo populacional, não consegue nem tratar, nem realizar aquelas atividades mais básicas do campo da saúde. Isso coloca um desafio de gestão imenso. Como é que eu tenho que me articular com as novas áreas do conhecimento e, ao mesmo tempo, com um subsistema que é interdependente? O que seria de um hospital sem o anestésico? O que seria de um hospital sem os equipamentos? O que seria de um hospital sem as pessoas qualificadas, educação para a 4ª revolução tecnológica? O que seria de todas essas áreas sem capacidade de informação e conectividade? Esse gráfico aqui mostra como nós somos dependentes em saúde. Em 2020, nós importamos 15 bilhões de dólares em saúde. O dado para 2021 é dramático, vai ser publicado em breve, já aprovado numa revista científica. Preferia não ter aprovado o trabalho se o dado não fosse, né, e o dado não ser tão dramático. Nós vamos chegar a 20 bilhões de dólares de importação em saúde, ou seja, a gente importa todos esses produtos que estão no complexo econômico e industrial da saúde, no valor de 20 bilhões de dólares, sem gerar um emprego, uma renda e sem dialogar com o conhecimento tão rico que a gente tem no país. Isso ocorreu na área de fármacos e medicamentos, equipamentos materiais, até os equipamentos de proteção individual. Uma simples máscara da saúde é um equipamento sofisticado, é um material sofisticado. Eu, por exemplo, estou orientando orientei, né, uma tese que mostrava o projeto desenvolvido da Universidade de Brasília de máscara usando nanotecnologia para filtrar de modo eficiente, protegendo vida, os vírus, particularmente a gente está falando do coronavírus, mas os vírus e bactérias e micro-organismos que poderiam prejudicar as pessoas no meio da pandemia. Então não tem nada na saúde que não seja intensivo em tecnologia e em conhecimento. Uma simples cama na saúde é um leito. Como você, eu sou economista, mas minha vida tem sido na saúde, como você trata de um paciente, como ele se deita, e os recursos que você tem, muitas vezes são essenciais e determinantes para a vida e para a recuperação daquela pessoa em tratamento. Aqui mostra o que está acontecendo no campo das patentes. A patente de hoje é a iniquidade do acesso amanhã. A gente tem 88% das patentes concentradas apenas em 10 países. O Brasil precisa entrar no jogo da inovação, precisa entrar na estratégia da inovação, até porque o Brasil tem uma capacidade científica única na América Latina. Não tem nenhum fator para a gente estar fora. E se a gente estiver fora disso, nós vamos ficar sendo um país que exporta minério, exporta soja, exporta petróleo e fornece e tem condição de fornecer saúde para a sua população quando os preços desses produtos, das commodities, como se fala na economia, estão altos. Quando eles caem, o Brasil não consegue sequer garantir o acesso universal para as suas pessoas. O mesmo ocorre na inteligência artificial, onde a gente tem uma grande dependência, né? Ou seja, olha a saúde do futuro. Né? A gente tem que colocar crescentemente ciência, tecnologia e inovação como uma grande questão, talvez a grande questão para a gestão em saúde do século XXI, que já é presente. Eu não estou falando para o final do século XXI, eu estou falando para neste período atual, onde a gente já tem que se preparar para este futuro que já é presente. A vacina para a Covid foi desenvolvida em 1 ano. Hoje, quando a gente fala de futuro, de inovação em saúde, a gente está falando do presente. Encurtou o tempo da ciência, da tecnologia e inovação, e aquele gestor que não está atento
para esse encurtamento, para essa aceleração do tempo da vida e do tempo da inovação, ele não será um bom gestor em saúde. Ele será um gestor olhando para o retrovisor e não olhando para o futuro. Aqui essa imagem é muito dramática. Eu às vezes digo que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Uma sociedade completamente tecnificada, 4.0, e a gente tem o risco de ter uma população excluída se a gente não tiver ciência, tecnologia e inovação. Essas moedas poderiam ser doses de vacina e, quando sobra, vem como migalhas para aqueles países que não têm conhecimento. A ideia, esse algoritmo feito pela Facebook, esse trabalho é muito importante, mostra que os algoritmos disponíveis nas grandes empresas de informação, olha aí o subsistema de informação e conectividade, eles não leem o sabonete utilizado pela população brasileira como sabonete, lê como queijo, como madeira, só lê o sabonete utilizado por uma parcela muito pequena da população. Isso mostra como é importante a gente ter uma base local de conhecimento que permita a gente entender, ler a nossa própria população, a nossa própria demanda, para que a gente seja um bom gestor em saúde. Aqui mostra, é o caso das vacinas, nós pegamos 4 vacinas importantes, como a produção é restrita em poucos países. Felizmente, o Brasil, pela Fiocruz e pelo Butantan, em parceria com empresas privadas e com a academia, conseguiu fazer parte deste restrito mundo dos produtores da tecnologia. E olha o que acontece. Como poucos produzem, como poucos têm tecnologia, tem uma assimetria no acesso brutal. Enquanto países mais desenvolvidos ou emergentes já tinham vacinado, no auge da pandemia, mais de 70% da sua população, com certeza mais de 60%, países como o Haiti, como o Congo, não chegavam a 1%. Quem não tem conhecimento, tecnologia, não consegue dar acesso à sua população. Hoje a gente tem uma crise na ciência e tecnologia, um corte muito violento de recursos. Isso é a gente ir contra a tendência global, onde mostrou que esse conhecimento, a ciência, é absolutamente central para que a gente tenha o próprio direito à vida em nosso país. Esse aqui são os principais produtos exportados por diversos estados brasileiros. O Brasil está se tornando uma grande fazenda. Olha só, açúcar, minério de ferro, soja, minério de ferro, madeira, carne bovina. A gente está voltando a ser um país do século XIX. A gente tem que voltar e pensar a saúde, voltou lá, esse sistema como um sistema com potência da gente superar essa situação tão dramática. O Brasil está evoluindo na sua qualificação científica e tecnológica da sua própria produção. Na verdade, o complexo da saúde é o meio de campo, é a base econômica e industrial para vincular a geração de conhecimento ao desenvolvimento econômico e social. Quem não sabe produzir, tem uma frase muito conhecida de um economista da inovação, o conhecimento está tanto no cérebro quanto nas mãos. Quem não sabe produzir produtos qualificados não consegue transformar seu próprio conhecimento em desenvolvimento econômico e social. A gente fica gerando conhecimento e depois comprando produtos fora do Brasil, sem gerar riqueza, renda, emprego qualificado para a nossa população. A gente fica vendo por profissionais super qualificados, tendo que ter empregos com baixa qualificação, que não fazem jus a todo o esforço de formação. Hoje é normal a gente entrar no Uber, perguntar a qualificação da pessoa, e muitas vezes ela tem mestrado e às vezes até doutorado, como eu já vi, tanto aqui no Brasil como em países da América Latina. Na verdade, existe nesse espaço de translação, é fundamental a gente vincular ciência, produção, serviço, indústria, Estado, mercado, regulação e atenção, indivíduo, sociedade, inovação e acesso universal. A gente romper essas barreiras que separam esses mundos do conhecimento da produção, do serviço da indústria, articulações virtuosas entre Estado e mercado, regulação e atenção, indivíduo, sociedade, inovação e acesso. Inovação e acesso. Inovação e acesso talvez seja o grande desafio para a gestão em saúde. E aí o contexto, né, vocês estão vendo esses xizinhos aqui, os sistemas não estão dialogando. É como se o Brasil tem capacidade de conhecimento, tem base industrial, tem uma base de serviços qualificados, mas os elos, isto é gestão pura, é orientação política nacional e local, estadual e às vezes até municipal, mas também é um olhar diferente da própria gestão da saúde. E a gente quer chegar num mundo como este, onde não existam mais os bloqueios para fluir
e para que o complexo, como bom meio de campo, puxe a ciência e contribua para o desenvolvimento econômico e social. A grande aposta que a gente tem no momento atual é justamente vincular a saúde como uma área crítica para a produção, para a inovação, para a geração de conhecimento e para o crescimento. E, ao mesmo tempo, como norte, a saúde como uma área essencial para a garantia dos direitos sociais, do meio ambiente e da cidadania. Nós estamos propondo uma inversão de óculos, inclusive, para a gestão. A saúde, o bem-estar, são alavanca para o desenvolvimento, não restrição. É um caminho para a mudança. Um país que está se tornando primário exportador para um país que seja inovador, um país que seja antenado para o futuro e para a quarta revolução tecnológica, e um país que possa cuidar da vida e cuidar da sua população, garantindo o acesso universal, equânime e integral. A saúde é parte da solução e não problema para o país. Esse é o grande desafio que eu trago aqui para a Academia Nacional de Inovação, Academia Nacional de Medicina, eu já ia dizer da Academia Nacional de Inovação, né? Estão próximo que a questão da saúde está da inovação, mas para a Academia Nacional de Medicina e para esse simpósio da gestão em saúde, pegando o cenário presente e o cenário futuro. A gente voltar a ter uma perspectiva de futuro é essencial para a gente avançar no nosso presente. Muito obrigado, e trago aqui a frase de Oswaldo Cruz, como um estímulo para todos e todas que assistem essa modesta, essa simples aula. Sem esmorecer para não desmerecer. Muito obrigado. E me coloco à disposição para a continuidade deste diálogo com a Academia Nacional de Medicina. Agradecemos ao Dr. Carlos Gadelha, da Fiocruz, por essa excelente apresentação. Dando sequência, nós temos o professor Luiz Fernando Vieira Joaquim, convidado pelo professor Giovanni Thierry, da empresa Deloitte Brasil, que está aqui presente, e vai nos falar de inovação e transformação em saúde, o futuro. Depois vai. Muito boa tarde, é um prazer, uma honra estar aqui. Quero agradecer mais uma vez ao professor acadêmico Francisco Sampaio e a todos os demais acadêmicos. Quero agradecer também ao professor Dr. Thierry pela oportunidade, pelo convite, e aos demais que estão nos assistindo. Só me apresentando, sou Luiz Joaquim, sócio líder da área de saúde da consultoria Deloitte, também sou professor do Ensino Einstein e também da Fundação Dom Cabral. Vou falar um pouquinho aqui, pessoal, da inovação e a transformação da saúde, um pouco desse futuro. Acho que o professor Carlos Gadelha colocou de maneira muito assertiva as questões relacionadas à gestão. E eu começo com essa frase que destaca muito o momento atual dos principais players de saúde e o quão devemos estar menos preocupados com o tamanho e muito mais preocupado com a agilidade que se dá nas operações e nas respostas a essa necessidade de mercado. Como o professor Carlos Gadelha colocou, a nossa cadeia de valor é uma cadeia bastante complexa, com uma série de atores, e mais do que a complexidade em si do setor, ela acrescenta agora a não mais barreiras. Quer dizer, todas as grandes empresas de tecnologia estão em saúde, ele mesmo citou, é o caso de Facebook, Google, Amazon, até o Walmart vem se aventurando no nosso setor. E um pouco disso mostra essa complexidade e os desafios no que tange a inovação, no que tange a gestão, no que tange as pessoas. Então, é dentro desse contexto todo, dessa saúde, extremamente regulada, que a gente vai comentar um pouco aqui. Falando um pouquinho dos principais tópicos que vêm se desenvolvendo em nosso país, não tem como deixar de citar a questão da mudança do consumidor. Nós, enquanto consumidores de serviços e produtos de saúde, temos mudado a nossa forma e a nossa experiência.
E isso fica cada vez mais presente, não só no Brasil e no mundo, com uma população muito mais exigente, conectada e mais bem informada, seja por meio desses novos canais digitais, seja pela própria consciência em si da importância da sua saúde. Dentro desse contexto, aparecem temas relevantes também no que tange a transformação digital e tudo que em volta desse tema traz, como a inteligência artificial, o uso da cloud, o uso e a segurança cibernética cada vez mais uma preocupação. Também temos sentido uma forte presença de startups em saúde, novos empreendedores trazendo e buscando inovar, trazer acessibilidade e inovação, além de outras questões no que tange a forte uso da tecnologia. Sobre a ótica privada, a gente tem visto também grandes movimentações dos principais atores de saúde. Então, nós estamos falando dos grandes grupos, sejam eles hospitalares, laboratoriais ou até de operadoras de plano. Esse mercado ele vem estando em evolução com grandes mudanças do modelo de negócio. Quando a gente observa aí os principais atores por subsegmento em saúde, eles vêm se modificando com uma força bastante forte, muito em linha com essa nova realidade e com esse novo mercado que se apresenta. Outra grande busca tem a ver com a questão da otimização, da sustentabilidade e como é que a gente traz valor às operações. Então, quando a gente fala de gestão, falamos de como geramos valor para o paciente, para o indivíduo saudável na ponta. E não só uma preocupação do setor público, mas também um olhar do privado sobre as questões da ótica de jornada do paciente, remuneração médica e performance como um todo. E aí novos temas se desdobram disso, como a medicina personalizada, de precisão e também medição de desfechos. E por fim, não podemos deixar, nós estamos num ambiente extremamente regulado, questões regulatórias, novas normativas que também trazem novas questões e novos desafios. É o caso recente, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados e é o caso, por exemplo, da própria entrada da telemedicina. Falando um pouco de inovação, mergulhando no tema do simpósio e trazendo um pouco da gestão em saúde, quando a gente olha a transformação digital, a gente vê uma mudança forte como um todo. Os novos negócios digitais, eles vêm remodelando, reformatando o que a gente conhece de serviços e produtos. E essa nova geração, muito mais high-tech, muito mais antenada sobre as questões de tecnologia, também vem drivado muito as ações e esses novos atores. Fazendo um paralelo da indústria de saúde e como ela se desenvolve, basta a gente olhar como a gente chegou no Uber, né, tão falado hoje em dia. Quando a gente olha a história, a gente passou em algum momento pela necessidade de acelerar as nossas pernas com a criação das carruagens, pela entrada das locomotivas, levando e carregando uma centena de pessoas, muito mais rápido, pela liberdade dos carros particulares e pela globalização e a velocidade da aviação comercial. E aí, enfim, chegamos nos dias de hoje com os serviços on-demand em canal digital e que trazem uma nova experiência e qualidade para esse novo usuário. E muitas vezes a gente não vê ou não percebe essa quantidade de inovação, essa tal era 4.0 tão citada. Quando a gente fala dos bancos, é outra indústria que vem passando por também grandes formulações. Todos devem se recordar aqui dessas grandes agências que tínhamos na época, grandes prédios, esses ATMs, né, no início da década de 80, a entrada do Internet Banking no final ali da década de 90 e ali no começo de 2000, a entrada da era mobile. E a gente também percebe e discute hoje questões como assédio moral na inteligência artificial que estão dentro dos bancos. Então, muito desse desafio do setor, também financeiro, está ao nosso redor e passa também, de alguma forma, a refletir no setor de saúde. E da mesma forma que a gente percebe essas movimentações no que tange ao setor bancário, com a entrada de novos atores, com o repensar do modelo de negócio, isso a gente também está enfrentando no setor de saúde, com a entrada dessas startups, com os novos atores e com essas outras indústrias que passam a enxergar em saúde também um horizonte de receita e um horizonte de efetividade de gestão.
Então, da mesma forma que os grandes bancos, e aqui eu estou falando de Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, têm se remodelado muito em função desse movimento e o que o cerca, e esse desafio sempre gerado por esses novos atores. Quando a gente fala de saúde, a gente tem um espaço enorme, e aqui eu vou pedir licença para apresentar para vocês um pouco de como nós, da consultoria Deloitte, temos enxergado e quais as evidências levam a crer que, em algum momento, a gente já deve atingir este mercado. This is Maria and her partner, Ruben. Before their day even starts, they are providing a detailed snapshot of their health and wellness to their network. Maria slept great, but Ruben, who has a history of depression and anxiety, tossed and turned all night. Data from his neuroendocrine system shows a spike in cortisol. That may be a sign that he could be headed for a significant depressive episode. So, before he's even awake, his network has placed time in his busy schedule that day to talk with a virtual therapist about ways to reduce his stress. 20 years from now, radically interoperable data and open and secure platforms will allow consumers to own their own journey of health, providing them with a holistic, real-time view of themselves and their environment. A system in which personalized experiences that are highly tailored to one's preferences and needs are the norm, not the exception, and where care and services can be accessed quickly and seamlessly. Consumers are increasingly willing to share their personal data through wearable technology, smart appliances in the home, and even with the home itself. This vast pool of data forms the basis of their personal health profiles, so that changes or deviations can be detected and addressed immediately. This information empowers consumers to take control of their well-being in ways that were impossible in the past, whether it's proactively heading off depressive episodes for Ruben or getting Maria her time-released antihistamine well ahead of a high pollen day. This data also provides more opportunities than ever to glean novel insights into the health of entire communities and to enable research and scientific breakthroughs at a rate that will only increase exponentially as technology continues to evolve and to integrate into our daily lives. Tailoring care individually based on ever-advancing capabilities to capture, interpret, and act on near-perfect data in real time is a radical change. This change will require a complete rebuild of today's healthcare system and the collaboration of several actors, some old and many new. Those with deep roots in care delivery must ask themselves how they can use data and technology to transform what well-being and care delivery means. Players in the health ecosystem will include non-traditional ones. For example, those focused on the data platforms and tools that enable this new model of health. And regulators, financiers, and intermediaries will all play a new role in this new vision. Disruptive thinking and a commitment to emerging technology are more important than ever before, because the future isn't as far off as it seems. In fact, it's at your very fingertips. Quando a gente fala de futuro da saúde, deve acontecer e como as tecnologias vão fazer parte do dia a dia de usuários e de todo o time assistencial que está em torno. Mas quando a gente olha para a realidade das estruturas de saúde, a realidade é muito diferente. A gente está muito distante do que se fala em transformação digital e do que se fala de uma boa gestão. Então, exige de nós, de todos os colaboradores que estão aí no dia a dia de saúde, um repensar de como é que a gente traz essa tecnologia, traz essa gestão, traz essa nova forma e essa maturidade no que tange a dados, no que tange a pessoas, no que tange a modelos de atuação. E aí, quando a gente aí olha para esse futuro e olha para o que deve acontecer dentro, por exemplo, de um centro cirúrgico, devemos ter muito foco em personalização, mobilidade e eficiência. A entrada da impressão 3D revolucionando e personalizando cirurgias, equipamentos menores, cada vez portáteis, necessitando de menores salas cirúrgicas, algoritmos médicos de aprendizagem, aumentando e detectando com mais acurácia as tomadas de decisão,
deve ser parte do dia a dia das instituições e é o que se espera nesse futuro próximo. Quando a gente olha para os leitos, muitas mudanças ocorrerão também nas interações entre paciente e tecnologia. A realidade virtual, metaverso, as questões relacionadas aos vestíveis, sensores, inteligência artificial e até assistentes virtuais como Alexa devem fazer parte cada dia mais das instituições e desse ganho de eficiência na assistência prestada. Muito se falou aqui em acesso, e acho que esse é o papel de todos nós e como usar a tecnologia de uma maneira bastante efetiva. Mas a assistência ela não se dá apenas dentro das salas cirúrgicas, dentro do ambiente hospitalar. Ela também deve estar e vai acabar acontecendo cada vez mais nas nossas casas. E como o uso da tecnologia vai ser a extensão e a continuidade desse tratamento fora das 4 linhas hospitalares. Então, muito se espera também, com a entrada de sensores vestíveis, o monitoramento em tempo real de pacientes, não só quando hospitalizado, aplicativos favorecendo e antecipando situações de ida a um hospital e a própria telemedicina trabalhando muito forte a questão de diagnósticos à distância e triagem. Quando a gente olha para os hospitais, uma mudança forte nos processos hospitalares, com ganho de eficiência e tomada digital, agendamento, robótica e uberização. Isso é o que também se espera dentro do ambiente e dos processos hospitalares, com muito aumento de produtividade e eficiência, tanto para os funcionários quanto para o time assistencial. E, por fim, da mesma forma que os grandes bancos vêm reformatando o design e a forma como a gente conhece os bancos, hoje parecem mais cafeterias, os hospitais também vão passar por uma grande mudança, pelo menos é o que se espera, são as hipóteses, as evidências que vêm sendo observadas no que tange à experiência do paciente. Então é essa tecnologia cada vez mais entrando dentro do dia a dia e que deve trabalhar não só a gestão, como a governança e as pessoas. E aqui eu vou passar um último vídeo para demonstrar um pouco de um antes e o depois do uso dessa tecnologia. Down on the South Valley with record temperatures seen yesterday all across the Channel 7 viewing area. Expect more of the same today with highs in the mid-90s across the Triad. Also, this just in, a severe air quality alert has been issued for the entire Channel 7 viewing area as warm temperatures, stagnant air, and light winds are expected to lead to unhealthy air conditions. Folks with breathing problems. This is bad. The ER is overrun with asthma cases. I need to get a room for this kid, stat. He's got asthma, his lungs are closing. Call somebody now. And anyone experiencing respiratory symptoms may wish to consult their doctors. But when we come back, Gloria Vasquez takes us to... Great. Well, let's see how the tests come back, and we'll monitor his progress. By the way, did you see the air quality alert? Yes, and I already informed the nurses at your patient's schools. They'll be patched into their classroom online so they can do their work without having to go outside. Excellent. Hi, Amy. How are you feeling? Hanging in there. Well, the data uploaded by your inhaler shows a big increase in usage. Let's get a reading of the spirometer. Yeah. Hi, we have Amy here. Could we get a refill on her prescription? Sure. We can update Amy's prescription and add it to the urgent delivery list. Thank you. Amy, could I confirm your address, please? Sure. Thank you. The system has flagged these patients who are only using their rescue inhalers. All right, let's work to get them back on their regular medications. Start with the high priority patients with the worst trends. Refills for housebound clients have already been scheduled for delivery by late morning. Great. Jeff, the systems integrations that you championed are totally paying off. Asthma admissions are way down. I mean, do you remember the last air quality alert that we dealt with? Yeah, I do. I was taking my son to school when I received these alerts about picking up his rescue inhaler. Oh, yeah, I can check that for you. Thank you. Oh, and I also wanted to talk to you about the status of EHR integrations. I think it's moving on this week.
Bom, finalizando a minha fala, acho que os vídeos eles acabam demonstrando de uma maneira mais fluida o que se espera desse futuro e como é que a tecnologia, a inovação, a mudança de gestão e governança também fazem parte desse mundo. Claro, sem esquecer de todas as questões relacionadas à assistência e segurança do paciente. Mas o fato é que a gente precisa mudar muito do que a gente tem hoje, no modelo de assistência, no modelo de atendimento, no modelo de como a gente tem o financiamento. E isso passa por mudanças significativas para se equilibrar os gastos em saúde, não só porque hoje eles representam quase 10% do PIB, mas porque diante de uma população jovem, relativamente jovem como a do Brasil, a gente ainda tem uma tendência muito forte de envelhecimento, o que deve pressionar cada vez mais as questões relacionadas a custo e acesso. Por fim, duas frases que mostram um pouco do que a gente precisa efetivamente mudar na forma como a gente conduz, na forma como as gestões são sendo realizadas e como é que a gente faz gestão em saúde. E eu acho que o simpósio tem muito desse papel de nos desafiar, de nos fazer refletir sobre esse futuro. O fato é, não importa quão grande, mas muitos ficaram pelo caminho. E é importante que a gente repense a forma como a gente tem feito, não só sobre a ótica da oferta em si, seja ela de produto e serviço, mas inovar passa a ter uma visão muito mais abrangente, olhando desde a configuração das instituições, da sua estruturação, dos seus processos, das suas operações, dos seus indicadores, mas também, e tão importante quanto, da experiência que a gente proporciona para o nosso público, para os brasileiros em geral. O fato é, precisamos levar um novo sistema de saúde. Quero agradecer aqui mais uma vez o professor Dr. Giovanni Cherry pelo convite, espero ter colaborado com o evento. Obrigado. Obrigado, Dr. Luiz Joaquim. Abrimos agora a palavra à plenária acadêmica, aqui presencial. Se algum acadêmico quiser fazer uso da palavra, também aos acadêmicos que estão nos assistindo pelo sistema remoto, também abrimos a palavra, é só levantar a mão eletrônica. Presencialmente ninguém quer fazer uso da palavra, também não identifico ninguém no sistema remoto. Passo então novamente coordenação ao nosso querido Cherry, que vai falar suas palavras finais dessa primeira parte. Então, eu acho que as apresentações alinham uma questão fundamental, que é a mudança, né, de como nós fazemos a saúde no país, né? Em primeiro lugar, o professor Gadelha salientou, né, a necessidade, né, de nós desenvolvermos uma indústria da saúde no país, porque tecnologia não nos falta, né? Na verdade, grande parte dos produtos utilizados na saúde podem ser produzidos no Brasil sem nenhuma dificuldade, né? E mais, né? Ele também salientou o que isso representa, né? Representa a criação de empregos, né? Um aumento, né, de arrecadação de impostos, né? Porque quando nós importamos, nós não criamos empregos, né? E os impostos ficam fora do país, né? E também a possibilidade de atender às necessidades de uma forma muito mais customizada e adequada para a nossa realidade, né? Enquanto o professor Joaquim mostra, né, como nós temos que nos preparar, né, nessa transformação, com a utilização de tecnologia para poder atender melhor os nossos pacientes, né? Nós sabemos o drama que é entrar num pronto-socorro lotado, né? E essa é a realidade brasileira, né? Quando a maior parte dos pacientes que hoje procuram o pronto-socorro poderia ser atendido através de um sistema de saúde digital, né? Ser orientado na sua casa para ir para o especialista ou vir no dia seguinte numa consulta ambulatorial de rotina, sem ir ao pronto-socorro e sobrecarregar e prejudicar os que realmente precisam de atendimento, né?
Então, o uso da tecnologia pode transformar tudo, né? Desde o atendimento na atenção primária, o atendimento hospitalar, né? Um conforto muito maior para os pacientes e também uma efetividade maior no tratamento. Então, aqui nós colocamos duas questões que eu considero fundamentais, né? A indústria da saúde, né? A questão econômica que representa o desenvolvimento de uma indústria da saúde no Brasil, né? Além do estímulo para os nossos empreendedores e um estímulo à inovação, né? Dentro do nosso Brasil, nas nossas universidades, e a importância de enxergarmos a tecnologia como um enorme aliado para poder melhorar o acesso e reduzir a desigualdade. Então, acho que esse é o sumário que eu faria aqui das duas primeiras apresentações, e devolvo a palavra para o presidente Francisco Sampaio. Muito obrigado, acadêmico Thierry. Como não temos mais nenhum pedido de comentário da plateia, convido a todos que estão presentes aqui na plenária para o nosso lanche acadêmico. Nós vamos ter um intervalo de 17 às 18. Retornamos com a segunda fase do simpósio, com a nossa sessão plenária às 18. E lembro aos acadêmicos que são da sessão de medicina que podem se dirigir ao 8º andar para começar a reunião. Muito obrigado, acadêmico Thierry. Dou essa sessão por encerrada.